Já se encontra aqui em nossos estúdios o engenheiro José Renato Fedato, presidente da Aconvap. Nós ressaltamos que todos os protocolos sanitários são respeitados aqui em nossos estúdios, daí a entrevista poder ser presencial. Senhor José Renato, um prazer recebê-lo aqui. Cargo importante, presidente da Aconvap, num momento também muito importante e particularmente nevrálgico, frente aí a um aumento nessa inflação num país que tem um sério trauma a respeito disso daí e dentro de um segmento, a construção civil, que tem importante peso no fator aí crescimento econômico. Junte-se a isso aí, esperamos todos o final ou a saída desta pandemia. Qual a perspectiva de crescimento aí da construção civil e o impacto aí que nós temos disso aí em outros mercados, tantos outros, até também com esse novo quadro de inflação. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre a construção civil e, como você falou, num momento muito especial. Vivemos um momento de uma incerteza econômica razoável, mas também de uma mudança de hábitos muito interessante. A pandemia trouxe aí aos cidadãos em geral a necessidade de repensar o lar. Todos começaram a rever aquela história que você passava muito tempo trabalhando e pouco tempo em suas residências e que tinham o seu apartamento, a sua casa, muito mais como um dormitório do que como um lar realmente. E essa mudança de hábitos trouxe aí a residência para dentro mais ainda do que já era antes, do desejo de consumo das pessoas. E que isso também trouxe, obviamente, com esse tempo aí, aumento na procura dos imóveis. E, como você falou, você adiantou tudo no prefácio, a inflação tem influenciado muito o nosso mercado. Porque os materiais de construção civil têm subido exageradamente acima dos índices de inflação comum do consumidor, que são aqueles indexados aos seus salários. Nós temos aí aço subindo perto de 120%, temos cobre batendo 130%, temos cimentos passando os 82%, temos índices de outros materiais de acabamento relacionados a dólar também que aumentaram muito e temos também a mão de obra extremamente demandada. São fatores que criaram uma desconexão dos preços atuais de imóveis com o próprio custo de construção civil. Então isso faz uma alteração que, com o passar do tempo, não há dúvida que o imóvel tem se valorizado nesses últimos dias e deve se valorizar muito mais. Tanto pela pressão do custo dos materiais, como também pelo desejo de aumento de compra e aluguel desses imóveis. Então é um caminho meio que previsto hoje. Perfeito. Já indo nessa linha que você acabou de falar sobre as diferenças do mercado imobiliário, eu queria que o senhor tocasse num assunto muito importante, que é esse real aquecimento ou não do mercado imobiliário aqui na nossa região. Muitas pessoas falam, né, típico brasileiro falando da compra do primeiro imóvel, mas também vimos um movimento muito grande de aluguéis crescendo, não só na região, mas também no Brasil. Como é que a Aconvap está vendo esta movimentação aqui na região, em relação à compra e também à locação de imóveis? Perfeito, Douglas. É interessante até porque ontem, extremamente recente, saiu a resposta de uma pesquisa da Data Store, um instrumento que faz esse monitoramento imobiliário, em que 30% dos brasileiros têm o desejo de compra nos próximos 18 meses do seu novo imóvel. Então, isso é um número muito alto, é um número expressivo. Nós já vínhamos de um mercado demandado, nós temos um aumento monitorado aqui pela construção civil regional, pela Aconvap, de perto de 32% do aumento da venda de imóveis do primeiro trimestre de 2021 relacionado a 2020. É um aumento também significativo. Se eu colocar mais 30% de aumento destes imóveis previstos ainda para os próximos 18 meses, isso aponta para um grande procura de imóveis. As empresas estão se movimentando também, estão se preparando para atender esse aumento de demanda. Você vê que claramente a quantidade de imóveis que tinham em estoque para locação, principalmente no fator 2 e 3 dormitórios, eles praticamente já acabaram. A procura ainda continua maior do que se tem de oferta.
Perfeito. E quando a gente fala de aumento na demanda, falamos aí de mais construção, consequentemente mais serviços sendo gerados e a roda do capitalismo vai indo. Como é que vocês da Aconvap lidam com esse momento aí que nós já falamos aí, talvez num pós-pandemia, outros falam em novo normal. Como é que vocês estão lidando com essa possível recuperação do mercado da construção civil? Perfeito. Vale abrir um parênteses nessa história. A construção civil, ela é considerada o setor da indústria mais social que existe, porque 52% do valor investido de um prédio é convertido em mão de obra, é convertido em salários. E normalmente são salários de um grupo de pessoas que, quando não empregadas na construção civil, acabam demandando um serviço assistencial do setor público. E por isso que ela é tão importante nesse momento de retomada, em que se busca a geração massiva de empregos. E tem que imaginar que é um grupo de salário, de valores, que são extremamente pulverizados. Então é a verdadeira distribuição de renda e justiça social. Dado tudo isso, essa melhora na construção civil, certamente vai aumentar o número de empregos, vai aumentar essa distribuição de renda e leva dinheiro a locais que muitas vezes uma indústria metalúrgica não levaria. Até porque a construção civil, para o mesmo valor investido, ela gera 32 vezes mais empregos do que a indústria metalúrgica. São dados importantes que demonstram não só o interesse desse setor da construção civil, como diretamente gerador de riqueza, mas como também gerador de distribuição de renda, como política pública, inclusive. Perfeito. Inclusive, dados aqui do painel do CAGED, estou até pegando aqui, datam que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a construção civil neste mês de maio, né, que foi a última vez que teve uma medição do CAGED, teve mais admissões do que demissões, um número extremamente positivo, com um saldo de 2.546 contratações a mais do que demissões. Para a gente, já indo para o fim da nossa entrevista, a gente está numa região extremamente tecnológica, o Vale do Paraíba tem como função aí já na sua região ter essa indústria tecnológica muito forte. Como é que a Aconvap está vendo essas novas tecnologias que são, obviamente, primordiais também na área da construção civil? Perfeito. A Aconvap tem dentro do núcleo de trabalho dele uma parceria muito forte com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias da Construção Civil, o CDT-CC, que é um núcleo de tecnologia muito interessante que temos, que busca a união entre o setor produtivo, a linha pensante, que é a linha de universidades, e o setor público, que é também o setor que demanda as políticas públicas de gestão. Nós já conseguimos alguns avanços e estamos buscando outros. E vale salientar uma coisa extremamente importante: a qualidade das construtoras locais é de se respeitar no país inteiro. A qualidade que nós temos técnicas dos nossos produtos, a durabilidade dos nossos edifícios em comparação a mesmos produtos realizados por empresas de fora da região, ela é imensamente superior. Isso é reconhecido não só na capital, como também em vários locais do interior que contratam empresas construtoras da nossa região para executar empreendimentos lá, pela reconhecida qualidade e inovação que as nossas empresas regionais têm. Pois é, senhor José Renato, claro, importantíssimo o momento para o mercado, importantíssimo o caráter da construção civil dentro desta pretensa recuperação de todos os nossos mercados e mais ainda a Aconvap no momento em que tem que ter sensibilidade, atuação e principalmente também, claro, e sempre força para entender o mercado e fazer as participações e as intervenções necessárias para o bom andamento e para, se Deus quiser, a saída deste momento tão traumático a todos nós. Nós agradecemos demais a entrevista do senhor e, mais uma vez, nos colocamos aqui à disposição da Aconvap, se possível e sempre, para trazer boas notícias ao mercado. Nós agradecemos demais e um ótimo trabalho ao senhor e, claro, e sempre a toda a equipe da Aconvap. Muito obrigado, Glauco, Douglas e a todos. Um grande abraço. Grande abraço.